Bruno, olha, assim, olha esse cara. Parece que não é só um, parece alguns. E ele é o cara pra... Olha o tumulto, olha a quantidade de camisa do Fluminense fechando a visão dele. E mesmo assim, ele carrega a bola e ele acha um passe com a perna direita. Que ele facilita o jogo do Flamengo, que ele dá ritmo, o que ele sabe o momento de pausar e de acelerar o jogo. Assim, até agora, pra mim, foi talvez o melhor. Torcedor do Mengão, bom dia. Bora começar a quarta-feira acompanhando as informações, as notícias do Flamengo que se prepara para esse jogo contra o Fluminense no sábado. Jogo da volta pela semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo amassou o Fluminense no primeiro jogo. Tem uma ótima vantagem para esse jogo da volta. Vamos ver aqui o que a mídia esportiva está falando desse Flamengo. O Mengão do Tite aí que está deixando muita gente confiante, né? Muito, principalmente os torcedores do Flamengo confiantes e empolgados aí para a sequência dessa temporada, dos próximos jogos. Vamos acompanhar aqui, né, o que a mídia esportiva está falando desse Flamengo. Aproveitar aqui, deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil. Link na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O like também é uma forma de você estar apoiando aqui o nosso trabalho, nos ajudando, incentivando também a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O que acontece em campo. Nossa. E os nossos comentaristas. Vamos lá, então. Eu olho, mas eu não enxergo. Por isso eu peço ajuda pro Mário Marcos. Não, mas o De La Cruz não tem como não enxergar. E o que a Mariana disse, a gente daqui a pouco vai ver os números do De La Cruz também dando assistência e fazendo gol. Porque a carreira dele é uma carreira com gols também, é uma carreira de participação ofensiva. A carreira dele é em quase todo o campo, hein? Mas o De La Cruz, na melhor versão, que caiu no gosto do torcedor do Flamengo e que resolveu o problema, é esse daqui. Eu entendo como sim. Bruno, olha, assim, olha esse cara. Parece que não é só um, parece alguns. E ele é o cara pra pressão. E os outros jogadores sabem que ele está fazendo a pressão e vão diminuindo espaço para a linha de passe. Se você está com a bola, você logo entende, eu preciso passar aqui, ali. E o De La Cruz diminuindo o espaço, os outros estão juntos na cabeça e entendem, preciso diminuir a linha de passe aqui, cortar a linha de passe ali. E ele faz isso como poucos. Vamos lá, posse de bola com o Fluminense. Ele está ali no meio, ó, argolado. Olha ele na perseguição. A bola sai de um lado, sai para o outro. Ah, agora não é comigo. Não, é sempre comigo. Mas ele vai até lá no gol? Sim, ele vai no gol. E olha como o Flamengo gira em torno da pressão dele. Nesse lance, foi até discutido lá a possibilidade do pênalti. Mas era ele forçando o erro. Era ele trabalhando para a retomada de posse de bola. Na entrevista que ele concedeu, perguntaram para ele se é a questão de ser ambidestro. E é exatamente um ponto que me fascina. Sabe por quê? Porque o marcador fica completamente confuso quando um jogador como ele recebe a bola. Ah, ele está recebendo a bola aqui, ele vai girar o corpo, ele vai arrumar o corpo para dar o passe com a outra perna. Quem marca sofre, viu? Porque não. Perceba jogada de contra-ataque. Só para a gente não perder ele de vista. Ele está aqui, ó. Então vamos lá, contra-ataque, o Pedro com a bola e ali, olha ali, um erro fatal. Ele vai receber a bola com muito espaço. Com qual perna ele vai tentar o passe? Recebe a bola, perna esquerda. Ele recebeu a bola e com a maior cara de pau, fala que não é canhoto, fala que não é ambidestro. Ele recebe a bola, não ajeita o corpo, não é nada disso. A bola está ali para ser tocada com a perna esquerda. Ele toca com a perna esquerda e depois o lance segue. Aí, então, agora você cria uma verdade. Mas, desculpa, porque se fosse com a perna direita, ele poderia até tocar, abrir do outro lado, né? Porque ele recebe e vai tocar aqui no passe cruzado dele. E ele ganha tempo também. E aí ele vai lá e acelera pelo meio. E aí o zagueiro, o marcador... Bom, gente, a gente viu na Premier League no final de semana. O Van Dijk contra o Haaland. Ele não ia no bote direto. Ele ficou esperando uma definição. Até que o Haaland define e o goleiro pega. O marcador, ele fica sempre observando. Esse cara está conduzindo com a esquerda, daqui a pouco ele gira para a direita. O cara que marca o De La Cruz fica louco. Porque, assim, ele é um cara que a qualquer momento coloca, com qualquer perna, alguém na cara do gol. Vamos para o outro lance, então. Para não perder ele de vista, a ele aqui.
Pronto, recebeu a bola, não perca ele de vista. Ele está participando da jogada ali pelo meio. Recebeu a bola com a perna direita. Olha, Nossa, o tá todo mundo passe... esperando ali do outro lado. Não, eu vou até voltar Vai? esse passe, porque esse passe, você percebe que só ele está vendo essa jogada? Tô vendo esses dois aqui, ó. Olha o tumulto, olha a quantidade de camisa do Fluminense fechando a visão dele. E mesmo assim, ele carrega a bola e ele acha um passe com a perna direita no meio da defesa. E o passe é muito perigoso. Trata-se de um jogador que se entrega para o esquema a ponto de La Cruz, faça o trabalho sujo, faça uma perseguição, a pressão, vá ao seu limite. Ele faz. La Cruz, você recebeu a bola agora como armador. Aí, De La Cruz falando à TV oficial do clube e os números dele desde a estreia com a camisa do Flamengo. 8 jogos oficiais, 76,3 minutos por jogo, 80% de presença em jogos do time e uma assistência. A gente traz isso nos jogos do Flamengo com o elenco principal, essa presença de 80% de Nicolás De La Cruz. Diga. Isso é legal, porque assim, a gente olha, tem uma assistência e não tem gol. E eu vejo muitas pessoas que vêm falar, 20 milhões, 18 milhões de dólares e tal. O cara não faz gol, não dá assistência. O que esse cara tá jogando? Aí você precisa assistir o jogo, gente. O não ritmo. tem como. Sabe? Se você quiser ver só o número, aí você vai no site, vê o número, tá tudo bem. É até mais fácil. Mas aí se você vê o jogo, o volume do Flamengo passa por ele, passa quase tudo por ele. Ele realmente... aí é uma questão até que o Tite perde o Gerson e ele vai pro tripé. E ele por dentro tá jogando muito bem. Não que ele não jogasse. Quando ele estava pela direita, ele partia da direita, mas jogava por dentro também. Só que assim, o que ele facilita o jogo do Flamengo, o que ele dá ritmo, o que ele sabe o momento de pausar e de acelerar o jogo. Assim, até agora, pra mim, foi talvez o melhor acerto que o Flamengo tem na temporada. O cara tem jogado muita bola. Legal ele falando nessa parte técnica, eu acho muito legal, como às vezes a gente fica em entrevistas, em coletivas e não fala do jogo, ele falando de ambidestria, vejo muita gente discutindo. Mais que isso, se ele é né? Eu acho ambidestro ou legal não. essa consciência do atleta de entender as Sim. suas potencialidades, as suas Inclusive, capacidades, assim, né? Eu acho isso Legal que como ele fez a usa. pergunta sobre isso, que conseguiu captar essa situação, porque realmente ele trabalha muito bem a perna esquerda. Não se considera ambidestro, mas perto da gente ele é muito mais ambidestro. Mas assim, é um jogador que realmente, como a gente falava, no River era imprescindível, aí ele teve uma lesão, aí o próprio River não encaixou tão bem, ele não vinha num nível tão alto. Agora, nesse Flamengo, como tá encaixadinho, é complicado, hein? Aí ele, assim, o problema de saúde do Gerson, Aliás, a gente pode fazer uma análise dele nessa semana, né? Vamos Sim. pegar o jogo dele contra o Fluminense, vamos o problema fazer. de saúde do Gerson tirou um problema do Tite, que era compor o meio de campo com Arrascaeta, Gerson, Pulgar, que é óbvio, e De La Cruz. Isso mexe na formação da equipe. E aí tinha Cebolinha e Pedro. Obviamente, ele ocupa a vaga com o Arrascaeta e abre um espaço no time, que é para ter um jogador do lado direito, que é o Luiz Araújo com o Cebolinha. O time fica super equilibrado nesse sentido, em termos de função, posição, essas coisas. Vamos ver quando o Gerson puder voltar, assim, ele volta com o time encaixado. É mais difícil para ele. E é legal ouvir o jogador falando em que ele faz para melhorar, para ser melhor no dia a dia. Porque ao jogar com mais facilidade com a esquerda, e isso não é natural para ele, por isso que ele treina, o que acontece? Ele perde menos tempo. Eu não preciso dominar, trazer para a direita, ajeitar o corpo para poder fazer um passe. Isso alguém já te adiantou. Com isso, você já perdeu a bola. E com esta vantagem que ele está treinando, com isso que ele está adquirindo, a bola já partiu. Então muda. E o legal também, quando o Renato olhou para os números, eu tive a mesma percepção. Aquela tela esconde o De La Cruz. Não tem. Você fala assim, normalzinho. Só que o ritmo dele, porque o ritmo dele não está aparecendo, que ele dá à equipe, não está aparecendo na assistência e nem aparece no placar com os gols, mas aparece no jogo. Bom, quer ver um lance? A jogada aquela bola, ele faz o passe para o lado esquerdo, a bola vai para a linha de fundo, é cruzada pela Arrascaeta, não é isso? Sim. Gol do Pedro. Ele é o passe anterior à assistência, não aparece? Sim.
Só Não que vai pra ele. sem aquele passe, a bola não entra no fundo e não tá na área. Boa. Ortiz, olha a defesa do Flamengo em 2024. Em 12 jogos, 31 finalizações sofridas, 1 gol sofrido. E a gente lembra, esse gol sofrido não é com o time titular do Flamengo, não, tá? É com o time dos garotos no Campeonato Carioca. E aí, gols sofridos por jogo, 0,08. É impressionante, realmente, como a defesa desse Flamengo é sólida. Gustavo Zupac, olhando para esses números e vendo essa defesa tão sólida e como o técnico Tite também gosta de trabalhar essa parte do campo, isso aproxima muito o Flamengo de grandes títulos em 2024? Aproxima o Flamengo de brigar por eles, que é o que o Flamengo não conseguiu fazer na última temporada, né? O Flamengo ficou distante de brigas que a gente imaginava que ele confortavelmente estaria, né? Porque a gente não é capaz aqui de dizer quem vai ganhar o campeonato, mas a gente imagina que o Flamengo esteja brigando por eles, e o Flamengo não brigou pelos campeonatos. Então, não ganhar o campeonato, às vezes, é algo que o clube não é capaz de controlar. Agora, não brigar por eles, um clube com a ambição do Flamengo e o projeto esportivo desse tamanho, isso não pode acontecer. Então, ter um time equilibrado, ter um time competitivo, ter um time intenso com e sem bola, aproxima o Flamengo dessas expectativas, de estar brigando pelos títulos. Vai ganhar ou não, é um outro passo da história que, às vezes, nem o próprio Tite é capaz de controlar. E eu acho curioso, e é importante a gente falar sobre isso, que quando a gente fala dos números defensivos do Flamengo, dos jogos do Rossi sem sofrer gols, 1 gol só sofrido na temporada inteira com o time principal, às vezes dá a impressão de que a gente fala que o Flamengo está se defendendo melhor ali atrás. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. Porque se defender bem, aquele velho papo de treinador, se defender bem, começa lá na frente. E eu acho que essa é a grande mudança de mentalidade do Flamengo de 23 para 24. A gente falou um pouco sobre isso ontem no Sport Center. Então, é um time que tem se comportado e tem melhorado nisso jogo após jogo, né? Tem se comportado cada vez melhor sem bola desde o primeiro instante, da primeira pressão lá em cima, a ponto de exigir menos do seu sistema defensivo. E quando exigido, e foi pouco exigido até aqui na temporada, trabalhou muito bem com os jogadores que tem. Então, acho que de uma maneira mais ampla, é um time que se defende melhor. É diferente de um time que tem uma defesa melhor. O Flamengo se defende melhor roubando a bola. Não tem melhor maneira de você se defender do perigo adversário do que a bola estar debaixo da sua asa. E o Flamengo tem conseguido roubar a bola de maneira mais rápida, cada vez mais intensa. Isso facilita não só para você se defender, mas para você atacar. Porque ao roubar a bola, o Flamengo pega sistemas defensivos menos organizados e encontra mais espaço para ganhar os jogos também. Às vezes eu gosto, André, de comparar outros esportes, mesmo que seja uma comparação que possa não funcionar, mas pegando como exemplo o boxe. A nossa geração pegou o Mike Tyson, que ganhava de todo mundo por nocaute, mas tinha suas... Ele vai lutar com um youtuber agora. Vai, perigoso. Você viu que ele tá fininho, tá fininho. Quando eu trago as coisas, não é ele o Kleber gosta. Bambam que ele vai lutar. Não. É o Paul, não sei o que é o Paul, Jack Paul. Não é nosso assunto principal. Não falarei mais sobre boxe e Pulp Fiction. Eu temo por ele. Pelo rapaz. Sim, mas então, ele no auge, Mike Tyson, quando lutava contra pessoas que sobreviveriam contra ele, ele tinha suas falhas, que era assim, depois de 6 rounds já não é mais o mesmo. Se você sobreviver, você pega uma luta de igual para igual com ele, com o jogo rolando. O Flamengo lá atrás era assim, 5 gols, 4 gols, mas... tinha falhas defensivas. Floyd Mayweather, por sua vez, não dava chance ao adversário. Esse é gênio. O pessoal batia e não sei... O Flamengo com essa defesa vira Floyd Mayweather? Você entendeu o que eu quero dizer? Assim, você não consegue depois de 6 rounds. Você não tem esse porquê. Eu acho que você fez depois isso. de 6 rounds, eu acho que não você vai fez isso dar. de propósito, porque o Floyd Mayweather fica nas redes sociais mostrando bolo de dinheiro. Eu nem sabia. Então ele esbanja esse orçamento que ele tem. Eu não fui tão profundo. E o Flamengo não faz isso, claro, de maneira tão gráfica, mas né, é só você olhar o time, tá aí esbanjado o orçamento que o Flamengo merecidamente pode utilizar hoje para reforçar o seu time de futebol. Então eu acho que você foi por aí, talvez inconscientemente. Totalmente. Né? Mas é o que o Gustavo falou, o Flamengo se defende bem como equipe, o momento sem a bola, que é uma expressão bastante utilizada atualmente para falar sobre as capacidades diferentes dos times se defenderem, tem sido muito bom. E é um problema do Flamengo há muito tempo, especialmente os times do São Paulo, sem dúvida, e do Vitor Pereira,
na maior parte do tempo, acho que sim, apresentavam problemas no momento sem a bola. E eram situações diferentes, mas o Flamengo ficava muito exposto. Assim, acho que o time do Sampaoli foi o que mais mostrou essa carência, essa necessidade de se trabalhar também de uma outra forma. E é curiosa a história do Rossi, né? O acerto com ele acontece, aí há uma mudança na comissão técnica, chega um treinador que enxerga o goleiro como aquele que inicia os movimentos ofensivos, e o Rossi não necessariamente é um goleiro com esse perfil, ele pode ser, mas não necessariamente é, a carreira dele mostrava outro tipo de coisa, um goleiro mais reativo do que qualquer outra coisa, mas numa comissão técnica que é especialista em linha de 4, que entende que o trabalho é feito numa ordem que primeiro pensa na solidez para ganhar confiança e depois aproveitar a qualidade técnica de todo o time, não só dos jogadores do meio de campo para frente, para ser ofensivo com eficiência, ele está no lugar certo, né? Porque não, é exatamente o que o Gustavo disse. Não é que o Flamengo continua exposto, continua cedendo muito volume ao adversário, mas tem um goleiraço que impede que a bola entre. Não é isso que está acontecendo. O Flamengo se defende bem coletivamente, os adversários não têm condições, não apresentam, eles não chegam, nas vezes em que chegam, porque o futebol também não é um esporte que você consegue controlar totalmente, tem um goleiro que está num momento excepcional e, de fato, ele impede nessas raras ocasiões que a bola entre. A equipe facilita, né, a vida do Rossi, é verdade. O Flamengo vai tomar 7 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. Inteiro? Se essa foi uma conversa ouvida no camarim da ESPN, é claro que é uma figura de linguagem. Não, mas eu tava, sei lá, André, eu tô um pouco assustada com 7 gols, sério. Mas as coisas se encaminham para um Campeonato Brasileiro em que, se o Flamengo, claro, o nível de dificuldade vai ser muito maior do que o estadual, a maior parte do estadual, mas o Flamengo caminha para tentar ser um time que sofre muito poucos gols. E se isso acontecer, é um problema e um problema gigantesco para todos os outros. Você acha que vai manter essa pegada, então, no Grandes Jogos? Aí a gente pode falar de Campeonato Brasileiro, também de Libertadores, Copa do Brasil. Assim, o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, é, nesse momento, o tipo de competição que eu acho que se encaixa melhor com o que o Flamengo está tentando se transformar como time, né? Que é o campeonato onde o melhor time vence. E o Tite gosta muito desse tipo de competição, né? Então, se o Flamengo se fortalecer ao longo da temporada, como está dando mostras nesse primeiro estágio, que é o campeonato estadual, no Campeonato Brasileiro, eu acho que está aí o maior potencial do Flamengo. Claro que pode ganhar as Copas, que as Copas se tornam mais imprevisíveis no mata-mata. O brasileiro ele é mais lógico. E esse time do Flamengo crescendo como está crescendo, ele logicamente vai ser um dos principais candidatos. E para você, André, mesmo tema? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Se o Campeonato Estadual é um sinal do que o Flamengo pode ser, e eu nem acho... Se essa pergunta for feita para a comissão técnica, especialmente para o Tite, a respeito do rendimento coletivo em termos daquilo que ele espera, que é o potencial do time, ele vai dizer que as coisas ainda estão muito no começo. E estão, de fato. Em termos de teste, nível de exigência, o que vem da temporada pela frente vai ser muito mais complicado, são dificuldades muito maiores do que o Flamengo enfrentou até agora. Mas o caminho, se o caminho é esse, e no sentido da sintonia, o time conseguir ser melhor ainda no que está fazendo, mas se o jeito de jogar é esse e se os objetivos que o Flamengo tem quando entra em campo são esses que nós estamos vendo, o time conseguir executar no Campeonato Estadual até agora, vai ser um problema. Vai ser um problema. É claro, também tem o outro lado da moeda, porque nós somos assim no Brasil, como opinião pública e como consumidores de futebol. Naqueles trechos, e eles vão... é muito difícil que não aconteça. Naqueles trechos em que a máquina esteja falhando lá no final, ele vai ser chamado de retranqueiro. Porque o Flamengo não vai levar gols, mas também não vai fazer gols. E aí uma sequência de 3 empates. Nossa, mas que isso? Cadê o DNA ofensivo? Sim. Esse grupo não é para isso. O que esse técnico está fazendo? Ele tem uma Ferrari em mãos e só sabe dirigir um... Não vou... tratar outras marcas de maneira pejorativa. Sim. Mas todas as coisas que são ditas a respeito de um treinador que não consegue resolver imediatamente problemas que surgem para todos ao longo de um ano tão difícil e tão longo, né,
como é o calendário brasileiro. Lembrei de quando ele estava no Corinthians, ele era o empatite, porque empatava muito lá. E aí ganhou simplesmente o Mundial e tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Sem empatar, inclusive. Sim. Agora é Flamengo e a informação de hoje é a seguinte: Gabigol fez o treino completo. A chance de estar à disposição para o Fla-Flu é de 99,9%. Só que aí, ô Djalminha, a gente sabe onde ele tem ficado na maior parte dos jogos, né? Porque o Pedro, do outro lado, não está deixando brecha, não está deixando espaço. Para você, existe a possibilidade de voltando, treinando bem? Não digo nem só para esse Fla-Flu, tá? Porque aí, conhecendo o Tite, a gente vai descartar essa possibilidade. Mas de se abrir, em algum momento, uma disputa por posição no ataque do Flamengo? Dani, a realidade hoje, né? O Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo, mas a realidade hoje, o Gabigol ele é reserva do Flamengo hoje. Né? Eu acho que ele tem todas as condições de voltar a ser titular, brigar pela posição, tem potencial para isso, mas hoje ele é a reserva do Pedro. Né? Eles estão brigando pela posição e o Pedro tem a preferência do Tite no momento, mas assim, o Gabigol, pelo histórico que ele tem dentro do clube, pelo tudo que já fez, pela sua dedicação, vem treinando com muita vontade, se apresentou antes do dia que tinha que se apresentar, antecipou suas férias. Ele está querendo, agora, só jogando que ele vai conseguir recuperar seu espaço, que hoje ele é do Pedro. Então, assim, lutar, treinar, quando tiver oportunidade nos jogos, demonstrar para recuperar a posição. O Pascoal estava observando aqui a imagem, né? A parte dele parece que ele está fazendo do ponto de vista de manter a forma, de estar dedicado, de estar nos treinos, Pascoal. Mas tem também a questão de tática de jogo, né? De opção do treinador. Para mim é um aspecto muito mais abrangente do que só voltar ao futebol. Recuperar a ação dele para o futebol, de voltar para o time do Flamengo. Tem um caso da renovação de contrato, que aí a gente vê o Braz dizer, daqui a pouco a gente resolve, ou pelo sim ou pelo não. Mas pelo menos até julho ele está ali, está brigando pela posição. Eu já disse isso para vocês aqui, vou repetir. Hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Hoje. Porque o contrato dele vai só até o fim do ano, e no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ou então não assinar o contrato com o Flamengo e ir até o fim do ano e o passe ser dele. Então, hoje, quem tem a faca e o queijo na mão é o Gabigol. Ele vai decidir o que ele quer na carreira dele. Se é continuar no Flamengo, para ficar no banco de reservas, porque pela situação e pela indicação do Tite, ele é um reserva, como o Bruno também é reserva, sim, como alguns outros também são reservas, e a gente tem que entender porque é a decisão do técnico. O jogador de futebol é a única profissão no mundo que ganha para treinar. Quem decide se vai jogar ou não é o técnico. É verdade. Então, todos nós, como jornalistas, nós trabalhamos assim, a gente, cada um tem um jeito, né? Eu vejo tudo que eu posso, o Jean lê tudo que pode, vê tudo que pode, a gente é interessado em ver os acontecimentos, o que está acontecendo, a gente passa a noite vendo o jogo, porque você não viu o jogo aqui, passa a manhã vendo outro jogo que você não viu. Então, isso tudo passa, porque você tem que estar, quando você perguntar, a gente tem que saber o que aconteceu. Sim. Perfeito? E jogador de futebol é a mesma coisa, né? Ele está lá. O treinador escala, ele ganha para treinar. Quem vai jogar ou não, quem determina é o técnico. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele tem tudo na mão dele para ficar ou não no Flamengo. A decisão é dele. Não está mais, a decisão não é mais do Flamengo. Só se o Flamengo disser, não quero mais. Aí a decisão é do Flamengo. Mas por enquanto essa não é a decisão, nem pelo sim, nem pelo não. O Gabigol está a cavalheiro para decidir qual será o futuro dele no fim desse ano. Ponto. Ficar no banco, jogar, a gente tem visto que ele não, com o Tite especialmente, ele não tem chutado o copinho, não tem dado bico e microfone, ele não tem saído de campo reclamando, esbravejando com... achei que aquela atitude dele pergunta para o Pedro se ele quer que eu entre e bata o pênalti, achei, sabe, deselegante. Aquilo é deselegante. Né? Porque você está forçando uma barra, não deveria ter feito. Então, existem coisas que a gente tem que analisar o comportamento para chegar numa situação. Hoje ele é banco no Flamengo.
Hoje ele é banco no Flamengo. Ele tem bola para jogar nos outros 19 do futebol brasileiro? Acho que 19 eu estaria exagerando, mas nos 18 sim. Entendeu? 19 não, mas em 18 sim. Eu vou te confessar que eu gosto de jogador com vontade. Claro que assim, tem um jogador ali, não é uma decisão dele se ele vai entrar em campo para bater um pênalti ou não. Não sei, o Djalma pode até falar melhor do que a gente sobre isso. Agora, eu também já vi muito jogador sentar em cima de salário, sentar em cima de idolatria e ficar ali recebendo seu salário. Se ele tá realmente, eu nem acho isso, mas se ele tá realmente com a faca e o queijo na mão, como diz o Pascoal, ele está mostrando que ele está com vontade de jogar. Vontade ele sempre teve. Profissional ele sempre foi. Desde menino no Santos com 16 anos. A gente pensa que o Gabigol é veterano. Ele entrou no time profissional do Santos com 16 anos. Sim, começou então, a gente vê há muito tempo o Gabriel jogar futebol. Hoje ele tem 25? Não sei, 26, tem que 25 no máximo? Acho que tem 27. 27. Olha quanto tempo a gente vê o Gabriel jogar. 11 anos que a gente vê o Gabriel jogar. Vê a longevidade dele. Né? E longevidade na primeira linha do futebol brasileiro. Né? Ele saiu, não deu certo e tal. Isso pode acontecer com qualquer um, adaptação, a gente sabe que cada um tem a sua. Mas vou dizer para você, o Gabigol é um baita jogador. Ele não é um jogador comum, ele é um baita jogador. Teria muitas possibilidades em muitos clubes brasileiros. E ele vai decidir onde que ele quer jogar. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele topa a parada com o Flamengo. Se ele quiser ficar. Se ele não quiser, ele já sabe, vai buscar um outro caminho no futebol. E vai ter muita gente, vai ter muita gente interessada, hein? Eu acho que tem duas questões do Gabigol. Uma é relacionada ao time e a outra é relacionada ao clube. Na relação com o time, é o que o Pascoal e o Djalma falaram. Assim, ele por melhor jogador que ele seja, hoje ele é um reserva do Pedro, porque o treinador, que é um treinador grande, é um treinador com tamanho para dizer Gabigol, você é reserva, prefere o Pedro. E já tinha mostrado isso com a própria convocação da seleção brasileira. Então, é claro e é normal que um jogador do tamanho dele, da importância dele, da qualidade dele, se incomode com o fato de não ser titular onde quer que seja, mesmo no todo poderoso e estrelado Flamengo. Né? Porque é um time muito forte, é um time onde estrelas ficam no banco, jogadores que seriam titulares em qualquer outra equipe do futebol brasileiro no Flamengo são reservas, mas isso durante muito tempo não atingiu o Gabigol. Seja pela qualidade que ele tinha, seja pelo tamanho que ele adquiriu no clube. E aí não podia ser. Ser titular pela idolatria, ser titular por serviços prestados, não pode. Sim, concordo. Ele tem que ser titular porque ele joga mais do que a outra opção do técnico. Podemos entrar na velha discussão, se pode jogar ou pode não jogar com o Pedro. Pelo que o Tite bota em campo, já ficou claro que não é a melhor opção para o modelo de jogo que ele quer implementar. Que já implementou. É isso, Dani. Acho que tudo isso, isso que você falou agora, o que eu falei, isso são fatos. São fatos que não vão mudar assim rapidamente. Agora, no futebol as coisas mudam por inúmeros fatores, né? Pode ser uma ausência do titular por outros motivos, aí você entra e ganha a posição com atuações absurdas. Pode ser uma necessidade que faz com que esse jogador, de repente, jogue de uma maneira que o técnico inicialmente não imaginava e, a partir dali, ele ganha um espaço que não era um espaço planejado. O Pedro é um jogador que eu acho que deve estar no radar também do Dorival. E aí nós estamos falando, atenção, nós estamos falando de 1/4 quase do Campeonato Brasileiro. Se a gente falar de seleção que vai disputar a Copa América. 1/4 do Campeonato Brasileiro, se o Pedro fosse para a seleção, o Gabigol teria garantido para jogar. Além do fato de que a gente sabe que o calendário insano aqui não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então é claro que o Gabigol, ficando no Flamengo, vai jogar muito. Se vai ser o titular nos principais jogos ou tal, isso não dá para saber e hoje a resposta mais provável é não. E aí entra o segundo ponto, que é a relação dele com o clube. Assim, o que ele quer, o quanto ele estaria satisfeito ou não. É claro que para o Flamengo seria melhor renovar o contrato do Gabigol, independentemente da... Até para você não gerar concorrência, né? Isso pensando que a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube qualquer. E outra coisa, né, Dani? Imagina o Flamengo vai vender... para o mercado interno. Então, a gente não está falando de um jogador de 35 anos. A gente está falando de um jogador de 27 anos de idade. Então, é óbvio que para o Flamengo é melhor renovar o contrato, nem que seja para negociá-lo. Porque a negociação, não acredito que clubes da Europa hoje tenham um grande interesse no Gabigol, porque ele teve passagens frustradas por lá, uma passagem, mas por vários clubes e frustradas por lá.
com técnicos diferentes, isso tira um pouco realmente o interesse. Já é um cara de 27 anos que não é a idade que os jogadores sul-americanos costumam ir para a Europa, mas hoje existem tantos outros mercados, onde você pode também ganhar um dinheiro, que é óbvio que para o Flamengo era melhor ter esse cara sob contrato e dizer, tudo bem, você quer ir embora? Vamos lá, vamos negociar, vamos procurar um destino, mas o Flamengo pode ganhar um dinheiro na negociação do Gabigol. Se chegar julho, o Flamengo não vai ganhar nada e isso acho que não é positivo para o clube. Mas aí eu entendo o fato do que o Pascoal está falando. A tal da faca e o queijo na mão para a renovação de contrato. Nesse sentido, é o Gabigol quem vai decidir se ele quer ou não renovar. Só acho que pelo tamanho do Flamengo, pela grana que o Flamengo tem hoje, pelo tamanho do seu treinador, não vai ter barganha de espaço no time para que eu assine uma renovação. Eu não isso vejo não vai isso. existir. Não. Isso não Para vai mim existir. é o contrário, Djalma. Para mim a decisão passa em compreender que a fase no Flamengo hoje é outra, existe ali uma renovação de elenco e de time, que, né, se a gente pegar 2019, tem pouquíssimos remanescentes. Então, eu acho que a compreensão dele vai ter que ser maior se ele quiser ficar no Flamengo. Dani, assim, quando o Pascoal fala que ele tem a faca e o queijo na mão, eu entendo perfeitamente, porque ele está terminando o seu contrato e tem a possibilidade de ficar livre. Mas mesmo com essa faca e o queijo na mão, eu acredito, né, não é uma certeza também, mas eu acredito que o objetivo maior dele seja a titularidade do Flamengo. Ele quer voltar a essa titularidade até para que ele possa, numa renovação, pleitear não só tudo o que ele fez, né, porque isso é claro, mas também o que ele vem fazendo, o que ele pode fazer ainda pelo clube. Então, assim, ele está numa situação confortável de repente, escolher se ele quiser ir para outro lugar. Mas eu acredito que o maior objetivo dele é recuperar essa posição no Flamengo e ser titular, porque é um lugar onde ele é ídolo, ele se sente bem, está à vontade, recebe muito bem. Então, assim, às vezes não tem essa vontade de mudar apenas pelo lado financeiro. Ele está feliz num clube vencedor, que vive um grande momento, o Flamengo. Então, acredito que o objetivo dele é recuperar essa posição para aí sim brigar por mais um grande contrato, que aí é direito seu, normal, faz parte do trabalho. Só que quando chegar esse momento, né, Pascoal, que ele pode ter a sequência, se o Pedro não tiver, tem todo um contexto de se acontecer ou não. Já vai ter passado esse período, porque a Copa América, se eu não me engano, começa 10 de julho, não é isso? Isso. Então, finalzinho de junho ali, meio de junho, deve se apresentar quem vai à seleção. Vai estar muito em cima dessa renovação. Tudo, assim, é tudo detalhe que quando fica na parte final de contrato para o jogador, a parte final do contrato, a lei que abrange esse aspecto dos 6 meses antes do fim do contrato, que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, essa é uma lei que pressiona o clube a fazer uma negociação. E a negociação, muitas vezes, nem está nas mãos do clube. O clube tem que fazer uma proposta muito acima do que gostaria, ou então uma proposta, aquela que possa atingir um nível que o jogador gostaria. O Gabriel hoje, se eu estiver muito enganado, ele é um dos maiores salários do Flamengo. Se não for o maior, ele é um dos maiores salários. Não é mais o maior, não. Tem uns 2 ou 3 maiores que o dele, mas não chega a ser pouco dinheiro, não, Pascoal. Não. Eu nem vou discutir esse assunto. Como você disse, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Não dá pra gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Então, fica muito mais na mão dele, das pretensões, do que ele imagina, dele ter 27 anos, dele já ter essa identificação. Então, acho muito que fica para ele resolver. Sim. Fica para ele resolver. Aquela manifestação do presidente do Flamengo, eu não falei, não discuti com ninguém, não sei o que aconteceu, eu não tenho essa conversa do Gabigol com o dirigente do Flamengo, eu não sei, o Gabigol é uma conversa que eu vou resolver, não chegou a mim isso, sabe? Isso vai deixando, o jogador olha e fala assim, estão querendo? Aí vem o Brasil e fala, não, pelo sim ou pelo não, eu vou resolver isso aí. Então, o jogador fica, pera um pouquinho, eles estão querendo ou não? Galera, é isso, pessoal, falando do Flamengo, a mídia esportiva analisando e falando muito bem, né, desse Flamengo do Tite que está começando a temporada de 2024 voando, né, jogando um bom futebol, um time muito equilibrado.
Um dos pontos mais fortes desse Flamengo é a defesa ali, que ainda não sofreu gols, o time principal ainda não sofreu gols, mas o coletivo também, né, que está funcionando muito bem. É um Flamengo que está bem fisicamente, também está muito bem, coletivamente e taticamente também, né, dispensa comentários. Tite entende muito bem e o torcedor está na expectativa, confiante também, né, para a sequência dessa temporada de 2024. É claro que ainda é muito cedo, né, para a gente estar aqui falando, colocando o Flamengo como favoritaço a todos os títulos, mas pelo começo de 2024, isso deixa o torcedor flamenguista confiante e empolgado com a expectativa lá em cima para a sequência da temporada de 2024. Jogo da volta das semifinais do Fla-Flu. O Flamengo venceu o primeiro por 2-0, tem uma ótima vantagem. Vejo ali bem difícil do Fluminense reverter esse placar, até porque o Flamengo está voando, a defesa muito sólida, não está sofrendo gols. O Fluminense, ao contrário, está passando ali por um momento, está oscilando bastante, né? Mas se tratando de futebol, é melhor a gente respeitar, né, o adversário. O Flamengo não pode sentar em cima dessa vantagem, achando que já está tudo garantido, mas o Tite sabe muito bem como resolver isso aí. É a expectativa para esse jogo da volta. Até apostaria em mais uma vitória do Flamengo nesse jogo da volta, pelo aquilo, né, que a gente viu na primeira partida, um Flamengo muito superior, tomou conta ali da partida. O time do Fernando Diniz não fez praticamente nada, não deu um chute no gol naquele primeiro jogo no Maracanã. O Rossi mesmo nem sujou o uniforme ali de jogo, não trabalhou na partida. Então eu acredito, né, que o Flamengo vai sim avançar para a final do Campeonato Carioca, né? Mas a gente tem que respeitar o adversário. Se está tratando de futebol, tudo pode acontecer, mas o Flamengo está passando muita confiança, jogando bem demais, um time muito equilibrado, uma defesa muito sólida, e agora é aguardar esse jogo do próximo sábado contra o Fluminense, né? Jogo da volta pela semifinal do Campeonato Carioca. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, torcedor do Mengão, qual a sua expectativa aí para essa temporada de 2024? Tá gostando do trabalho do Tite? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.